Diariamente eu publico no Twitter um artigo. Vou transformar esse artigo que publiquei hoje, portanto, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, nesse vídeo que você vai acompanhar a partir de agora. Ser inteligente dá trabalho. Ser burro, não. Durante toda a história da humanidade, nunca tivemos acesso a tantas informações como temos agora. Mas as pessoas nunca foram tão ignorantes, tão alienadas e tão enganadas como são agora também. O fluxo gigante de informações devia espalhar conhecimento e revelar a verdade. Tem acontecido justamente o oposto. As pessoas estão sendo manipuladas, aprisionadas e perderam a capacidade de pensar sobre aquilo que é claro, aquilo que é evidente, aquilo que está diante dos seus olhos. Pior do que tudo isso, as mentiras hoje são tratadas, aceitas e divulgadas como se fossem verdade. E isso virou natural, virou rotina, virou corriqueiro. As massas perderam totalmente a capacidade de enxergar o óbvio. Precisam de tutores ou mentores para pensarem e para decidirem por elas. Essa é a consequência de uma falsa sociedade democrática que prestigia, enaltece e privilegia a cultura da ignorância e do menor esforço. Em geral, as pessoas querem comer de fruto das árvores que elas nunca plantaram. A preguiça intelectual e a lei do esforço zero têm criado um batalhão de zumbis que compartilham informações falsas que vão domesticando o cérebro para o comando de não preciso pensar, estudar ou confirmar nada. O sistema criou uma espécie de masmorra ideológica, uma prisão de pensamentos, de crenças, de ideologias e pseudo-verdades, onde a sociedade é separada e presa em grupos homogêneos, ou seja, grupos que têm as mesmas características, e cada um desses grupos se acha então o dono da verdade. Essa divisão também serve aos interesses do processo de manipulação. É mais fácil você manipular 10 grupos de 100 pessoas do que você manipular um grupo apenas com 1000 pessoas. Curioso é que os ignorantes acham-se cada vez mais sábios. Todos têm opinião sobre tudo e defendem-na como se defende a um filho, mesmo que essa pessoa nunca tenha feito uma pesquisa sequer sobre esse assunto, mesmo que essa pessoa nunca tenha lido um livro sequer sobre esse assunto, mesmo que essa pessoa nunca tenha ouvido outros pontos de vista, mesmo que essa pessoa desconheça totalmente as circunstâncias envolvidas. Mas elas têm uma opinião sobre o assunto e querem expor essa opinião, mesmo sendo algo totalmente distante da verdade. Mas quem se importa com a verdade, afinal? O que importa mesmo é opinar, é falar, é expor um pensamento. Assim, numa sociedade direcionada para manipular os ignorantes, essas pessoas argumentam que aquela é a opinião dela e que todos têm o direito a ter suas próprias opiniões e que podem opinar à vontade. Afinal de contas, nós vivemos em uma democracia. Pensamentos assim empurram para o precipício a construção de uma sociedade brasileira nos moldes das grandes civilizações passadas, que tinham, na busca da verdade e na construção de habilidades intelectuais, os seus pilares. Isso acaba explicando muita coisa sobre as escolhas que os brasileiros fazem, sobretudo na política, na cultura, na sua formação intelectual e até nas discussões da internet. Sob o pretexto de que todos têm direito a ter as suas próprias opiniões, analfabetos funcionais acham que podem discutir em pé de igualdade com profissionais renomados que dedicaram décadas das suas vidas na pesquisa sobre aquele determinado assunto. Esse nivelamento por baixo, ancorado na narrativa falaciosa de que isso é democracia, estrutura uma sociedade para glorificar a burrice e a ignorância. Assim, os soldados do sistema empurram essa massa facilmente para a direção que eles desejarem,
Simplesmente fazendo-os acreditarem, não precisam de dedicação e comprometimento para debater sobre um assunto qualquer. À medida que a sociedade vai se emburrecendo, mais facilmente os controladores do mundo manipulam e escravizam a todos. O mesmo sistema que diz que todos têm o direito de opinar sobre o que quiserem, censura os atalaias. Um personagem responsável por ficar na parte mais alta lá dos muros para tocar a trombeta quando algum inimigo se aproximasse daquela cidade, para que assim os guardas ficassem a postos na defesa daquela sociedade. Para finalizar, pense um pouco junto comigo. Se a ideia de que todos devem opinar sobre tudo fosse pensando no bem da sociedade, por que justo os que estudam e dominam o assunto são aqueles que estão sendo calados? Eu sou Adalex Góes e esse foi o meu artigo do dia.